Pelos olhos dos evangelistas, pelos olhos daquelas testemunhas, pelos olhos de uma multidão. Mas todo esse momento começou no silêncio da dor, no silêncio da solidão, no silêncio do sofrimento. Havia um jardim. Havia um jardim no pé de uma montanha. Havia um jardim no pé do Monte das Oliveiras, chamado Jardim do Getsemane. Ali, no pé daquela montanha onde cultivavam-se olivais, de onde se tiram olivas, azeitonas, de onde se vem o azeite, no pé daquele morro havia um jardim. Há até hoje. Naquele jardim há um lagar, onde as olivas eram prensadas para que do seu sumo fosse extraído o azeite. O azeite que tempera, o azeite que acende a lâmpada, o azeite que representa também a vida. Naquele jardim, Jesus orou. Mas a verdade é que não orou como alguns quadros pintam, com um semblante pacífico, com mãos unidas, em um olhar piedoso. Não, segundo os evangelistas, especialmente Marcos, no capítulo 14, vai descrever um sofrimento incomparável, a ponto de seu suor se transformar em sangue, ou suar próprias gotículas de sangue. Jesus sofreu. Sofreu no lagar das olivas, para que assim como sabemos que não existe azeite sem prensa, não existe a glória sem dor. Foi necessário Jesus passar pelo pé do Monte das Oliveiras para sofrer por mim e por você. Numa das suas orações mais famosas, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice da dor, o cálice da culpa, o cálice da condenação, o cálice do castigo que não era seu, era meu e nosso. Naquele dia, Jesus, mais uma vez, sofreu o escárnio, desta vez de Satanás. Posso imaginar que naquela noite tenebrosa, os anjos do inferno festejaram, achando que estava determinado o fim de todo o propósito de Deus. O filho seria morto. Naquele momento, Jesus sofre, mas sofre a dor que era minha, sofre a dor que era sua. Lá no Getsemane, inicia-se todo um processo, em 4 passos e em 4 atos. O jardim, a casa de Pilatos, o caminho para o Gólgota e o Gólgota finalmente. Tudo parecia que o plano de Deus havia falhado. Tudo fazia a humanidade pensar que o propósito de Deus havia se frustrado. Mas não. Estava começando apenas os primeiros atos do maior de todos os triunfos, Jesus, sofrendo como sofre as olivas para dar o azeite, sofrendo como sofre um justo para dar a você e a mim uma vida eterna. Por isso, nesta manhã nós cantamos, porque naquela noite Jesus começou a sofrer a dor que seria nossa, a dor que era minha. De lá, foi preso, traído, e chamou o seu traidor de amigo. Essa semana eu fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar por que Jesus chamou Judas de amigo. Porque ali já começava o maior de todos os milagres, querido. O milagre do perdão.
Jesus não poderia prosseguir no seu caminho da cruz, levando em seu coração qualquer sentimento e ressentimento, ainda que fosse a pior de todas as traições. Alguns autores defendem que Jesus chamou Judas sinceramente de amigo, pois ao olhar para ele, já liberou para ele o perdão que constrange, o perdão que envergonha, o perdão que despe o homem de toda a sua soberba e de todo o seu orgulho, que fez com que Judas humilhantemente se entregasse à própria morte. Da traição, Jesus foi preso, açoitado, enfrentou o mais injusto de todos os julgamentos, por mim, por você. Ao ser levado para a cruz, como lemos no texto de Lucas 23, foi colocado sobre ele uma placa. Uma placa que dizia em 3 línguas, as mais importantes da época: este é o Rei dos Judeus. A ideia de Herodes era trazer para aquele tempo a vexação, a vergonha. Era trazer para Jesus a humilhação do seu crime. Você viveu dizendo que era o Rei dos Judeus? Então agora eu reconheço. Morra como tal. Mal sabia ele, e mal sabiam eles, que na verdade aquela placa serviria como a primeira proclamação da mensagem universal do Evangelho. Jesus, em todas as línguas, confessado e reconhecido como o Rei dos Reis. Na língua romana, o latim; na língua grega, a língua da cultura, a língua do conhecimento; no hebraico, a língua da religião, a língua das autoridades daquela época; ainda no latim, a língua da lei, a língua das autoridades jurídicas, a língua da dominação, a língua da força. Mal sabiam eles que Jesus, inclusive, seria anunciado para todas as línguas, como sendo não só mais o Rei dos Judeus, mas o Rei dos Reis. Relâmpagos de uma cena que começa a maior de todas as histórias: o Cristo que morreu por mim, por você, mas que vive e reina para sempre, por amar você, por amar a mim. E sabe qual é o tamanho do amor de Deus por nós? Estenda suas mãos de um lado para o outro, estique seus braços, e você medirá o tamanho do amor de Deus. O Cristo pregado na cruz. Como diz Max Lucado, não foram os pregos que prenderam Jesus ali. Foi o amor dele por mim, o amor dele por você. Nesta hora nós vamos celebrar este amor. Ainda que tenhamos de nos lembrar de uma dor incomparável, mas nós vamos celebrar, porque foi a grandeza do amor de Deus que levou Jesus à cruz, por amar a mim, por amar você. Foi lá na cruz que ele também perdoou o ímpio, um homem chafurdado no pecado e na culpa até o pescoço. Mas aquele homem ouviu a maior de todas as promessas: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, que tinha toda a culpa, que tinha toda a justiça aplicada em seus ombros, olhou para o justo e disse: tem misericórdia de mim. E ali, naquele dia, naquela hora, aconteceu o primeiro e maior de todos os milagres: o perdão para um pecador. Nesta hora nós vamos celebrar. Quero convidar os diáconos para celebrarem e nos ajudarem a celebrarmos este perdão por meio da ceia do Senhor, quando distribuiremos o pão. No primeiro momento, apenas o pão, para nos lembrarmos deste amor